Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos abençoe. Jesus esteja conosco. Satisfação imensa estar com vocês em mais um momento de estudo, de aprendizado. Afinal de contas, todos nós somos estudantes da vida. Todos nós estamos nesse processo de crescimento. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a morte e sobre o desencarne. O que é morrer e o que é desencarnar. Coisas diferentes. No vídeo de hoje nós vamos avançar um pouco. Vamos tentar perceber o que acontece com o espírito instantes depois da morte do corpo. Essa experiência nós já passamos em existências anteriores e sem dúvida alguma vamos repeti-la na existência atual quando retornarmos à pátria espiritual. Nós falávamos que após a morte nós conservamos a nossa individualidade, as nossas lembranças, os nossos gostos, as nossas aptidões, tudo aquilo que durante a vida física nós conseguimos acumular de conhecimentos, de experiências, de emoções, de vivências. Mas também, depois de algum tempo, começamos a recordar os nossos aprendizados de existências anteriores. Começamos a lembrar de nossas vidas materiais, das nossas experiências corporais em outras culturas, em outros momentos, nesse processo contínuo da evolução, do progresso. Durante a nossa entrada no mundo espiritual, nós também vamos preservar o nosso perispírito, que enquanto estávamos encarnados, nos servia como elo, o liame que nos ligava à matéria. Depois da morte física, nós continuamos com o nosso corpo espiritual, que nos mostra a fisionomia, o aspecto da encarnação recente que deixamos. Então é importante nós termos a noção dessas duas coisas importantes, né? A preservação de nossa individualidade e continuamos com o nosso perispírito no mundo espiritual. No momento que ocorre a morte, a depender do nível espiritual daquela pessoa, a depender também da modalidade da morte, de como foi essa morte, a princípio, a pessoa, o espírito, não percebe o que está acontecendo. Muitas vezes ele não compreende, não entende o que está se processando em sua vida naquele momento. Entra numa espécie de desorientação, que a espiritualidade nos ensina através da doutrina espírita, que é uma perturbação espiritual, como se ele tivesse acordado de um sono profundo. Isso acontece com a gente. Muitas vezes, após um sono profundo, nós acordamos e ficamos sem saber se é de dia, se é de noite, aos poucos que nós vamos tomando conta da situação. A mesma coisa acontece numa cirurgia, por exemplo, que há uma necessidade de uma anestesia geral. Quando nós retornamos, nos encontramos também perturbados e levamos algum tempo para que possamos tomar posse da situação e do que está acontecendo. Evidentemente que esse tempo de perturbação espiritual vai depender do nível do espírito. Tem espíritos que imediatamente se apercebem, outros não, outros demoram muito. E acontece uma coisa interessante. A depender do nível de moralidade
de desprendimento das coisas materiais, muitas vezes esse desenlace e essa percepção do mundo espiritual acontece antes mesmo da morte. Eu tenho um caso muito interessante para contar para vocês que aconteceu em minha família. O irmão de minha mãe. Minha mãe me conta essa história, ela estava no momento nessa história. O menino tinha entre 6 a 7 anos e estava gravemente doente. E nesse momento ele estava sentado no colo do pai, do meu avô. E a família toda em volta, as irmãs e o irmão estavam ali, em volta dele. E esse menino começou a passar mal, passar mal, passar mal. Interior, né, década de 50. De repente ele fecha os olhos. Quando ele fechou os olhos, os irmãos começaram a chorar, pensando que ele já tinha morrido. Imediatamente ele abre os olhos e diz: não chorem, não chorem. Eu estou vendo fulana, eu estou vendo ciclana que estão aqui. E ele começou a citar nome de pessoas que já tinham desencarnado. Pessoas, inclusive, que ele não conheceu, que tinham desencarnado antes dele nascer. E ele foi dizendo dos espíritos que estavam o aguardando para retorno ao plano espiritual. E aí acontece uma coisa emocionante. Quando minha mãe contava, eu chorava. Em determinado momento, ele olha para o meu avô, para o pai dele, e diz assim: papai, acabou o colo. Não vai ter mais colo, papai. E aí fechou os olhos e desencarnou. Olha que coisa bonita, suave, sem dor. Mas nem sempre acontece assim. Aquelas pessoas que tiveram uma vida voltada para o mal, para a perversidade, para a maldade, aquelas que não se preocuparam muitas vezes com a sua espiritualidade, passaram a vida inteira cultivando inimigos e maldades. Muitas vezes essa perturbação depois da morte, ela é terrível. Ela é prolongada porque é cheia de medos, cheia de remorsos. Muitas vezes com a presença dos inimigos desencarnados que o estavam esperando. Imaginem o sofrimento, o pavor que muitas vezes podem sentir esses espíritos. Os condicionamentos. Muitas vezes os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, nessa fase de perturbação, eles se percebem da mesma forma fisicamente que estavam aqui. Então ele se percebe, se foi amputado, ele se percebe amputado. Se a morte foi, por exemplo, um suicídio, ele se percebe daquela forma que o corpo ficou depois do suicídio. Então são momentos muito dolorosos para uns, já para outros há uma leveza. O se afastar do corpo é como se estivesse se livrando de um fardo, de um peso. A pessoa se sente mais leve. E às vezes vinha de uma doença prolongada, com sofrimento físico, de dores, de angústia, de tonturas, de mal-estar físico. E de repente começa a se sentir leve. Como se tivesse deixado e realmente deixou um fardo, um peso. Vamos falar agora um pouco aqui, tentando observar o nível dos espíritos, tá certo? Por exemplo, os espíritos mais atrasados, né? Eles sentem como se tivessem encarnados ainda. E às vezes isso leva anos. Muita gente não ouve aí as pessoas falando, aquela casa mal assombrada, né? Aquela casa a gente ouve as pessoas andando. De noite a gente percebe como se alguém estivesse mexendo na louça. A gente sente como se alguém estivesse sentado na cadeira de balanço, e às vezes a cadeira balança. Às vezes são espíritos,
que já desencarnaram há décadas. Acreditem, às vezes séculos. Estão ali condicionados. André Luiz, em um dos seus livros, ele conta um caso muito interessante. Nós já falamos aqui em outro momento da moça que estava noiva e o noivo deu de presente era um espelho, grande, bonito, viajou dizendo que ao retornar iriam casar. Esse noivo nunca voltou. E ela ficou ali. Ela desencarna e continua de junto do espelho esperando o noivo. O espelho é levado para o museu e ela vai para o museu atrás do espelho. E muitas pessoas que se aproximam do espelho, visitando o museu, sentem um incômodo da presença dela. E aí a gente pensa assim, mas será que ela não percebeu? Não percebeu que os anos se passaram, que os séculos se passaram? A mente, ela se cristalizou naquele tempo, naquele espaço, e não se apercebe. Porque no mundo espiritual, o tempo não é igual ao mundo material, que nós temos hora, relógio para marcar o tempo. O tempo é um condicionamento nosso da Terra, não do mundo espiritual. Então o espírito se cristalizou naquela situação. Por isso a importância, meus irmãos, de buscarmos a cada dia nos desapegar das coisas materiais. Evitar os apegos. Os criminosos, os espíritos atrasados, muitas vezes eles sofrem com a presença das suas vítimas. A lembrança dos seus crimes. Então, meus queridos, dá para a gente perceber que a nossa situação no mundo espiritual, de felicidade ou infelicidade, que o transe da morte e esse nível de perturbação em relação à gravidade e ao tempo, tudo isso vai ficar na dependência de nossa vida agora. Por isso a importância da reforma íntima. Por isso a importância de nos transformarmos na busca da edificação do reino de Deus em nossos corações. Outro ponto importante é a gente perceber o que acontece em termos de perturbações no momento da morte, nas mortes violentas e nas mortes coletivas. É interessante que às vezes a gente pensa, né, um avião cai, todos do avião morrem, e a gente imagina que no mundo espiritual todos estão juntos. Não necessariamente. Jesus dizia, onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então muitas vezes o momento da morte foi praticamente o mesmo, as pessoas estavam juntas, mas no mundo espiritual, cada um vai colher aquilo que plantou. E é interessante a gente perceber que nessa morte coletiva ou morte violenta, né, normalmente as mortes coletivas são violentas, mas muitas vezes existe aquela morte que não é coletiva, foi uma pessoa só que faleceu de forma violenta. De uma forma ou de outra, quando a morte é violenta, o espírito fica aturdido. É um susto. É algo que ele não consegue entender. E de repente, ele se vê, porque ele vai olhar para si e ele vai perceber o perispírito. Só que naquele momento, por causa dos condicionamentos, o perispírito para ele, naquele instante, é tão palpável, é tão real, a cópia do corpo físico, que reforça essa impressão de que ele está no mundo material. E às vezes ele vai para o enterro, vai para o cemitério. Às vezes ele vai para casa, conversa com os familiares. Os familiares não respondem e ele pensa que estão de mal com ele, que estão brigados com ele. Por que não me falam? Por que não conversam comigo? Porque ele não percebeu ainda. Olha que coisa interessante. A morte é tão... O fenômeno morte é tão rápido que muitas vezes a pessoa não se apercebe que desencarnou. Muito interessante isso.
Então, se algum dia você acordar, falar com as pessoas e ninguém te responder, faça uma oração porque você morreu. Tá certo? Faça uma oração porque você desencarnou. E por fim, é um tópico que se comenta muito, que é o que acontece com os suicidas. E aí, mais uma vez, a gente fala, e é importante a gente falar isso, que muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós condenamos e muitas vezes nós generalizamos. Nenhum nascimento é igual, nenhuma morte é igual e nenhuma morte por suicídio é igual. Mas no fenômeno, no ato de suicidar-se, o que ocorre é que os laços que prendem o espírito ao corpo, eles são rompidos. Na morte natural, esses laços são desatados pelo enfraquecimento e pela falência dos órgãos. Muitas vezes no suicídio, a pessoa está no auge da força física, no auge do fluido vital, seu fluido magnético está no auge e ele mata o corpo. Então há um rompimento brusco. É o maior crime que se pode cometer, porque é um crime contra si e é um crime contra a lei do presente que nós recebemos, que é o corpo, e como ingratos nós destruímos. É uma perturbação muito grave, muito grave. A gente sabe, a gente que estuda um pouco também sobre essa questão do suicídio, que a grande maioria das pessoas que buscam suicídio, no momento se arrependem. Alguns conseguem evitar, outros não conseguem. Muitas pessoas que se jogam de prédios, depois na necrópsia, se percebe areia, tinta nas unhas, que eles tentaram segurar no meio do caminho e não deu mais tempo. Muitas pessoas que usam veneno, gritam, pedem socorro, porque vem o arrependimento. E tudo isso vai ser contado. Vai ser contado na justiça divina, na lei divina. Evidentemente, como esses laços eles não foram desatados, eles foram rompidos, o espírito continua imantado ao corpo. E ficando imantado ao corpo, ele vai sentir, via perispírito, as sensações da decomposição, muitas vezes. Uma angústia profunda que lhe bate na alma. Um terror de sentir os vermes corroendo. O incômodo, a dor, o sofrimento. E muitas vezes por tempo indeterminado. Às vezes eles ficam imantados ao corpo durante o tempo que faltava para ele viver ainda, e ele antecipou. Muitos deles surge na mente o momento do suicídio. Se repete. Ele se jogou na linha do trem. Então, de tempos em tempos, ele ouve o som do apito do trem, ele ouve a luz do trem, ele se vê jogando no trem e sente o trem passar por cima. Verdade. Isso se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. É um sofrimento. Se vai acontecer assim com todos, se todos passarão por isso na mesma fração de tempo, acreditamos que não. Não é assim. É aquela mesma coisa que muitos no movimento espírita diz, que todo mundo que desencarna vai para o umbral, e não é verdade. Todo mundo que desencarna passa por um período de perturbação. De ser atraído ou não para as zonas inferiores vai depender de cada um, do que cada um fez durante a sua existência corporal. A mesma coisa em relação aos suicidas. Não temos condições de julgar.
Nós só percebemos o ato, a ação. Deus sabe a intenção. E para tudo existem atenuantes e existem agravantes. E só Deus consegue, com toda justiça e misericórdia, observar os agravantes e observar os atenuantes. Por exemplo, uma pessoa que enlouquece, está louco, totalmente desorientado e se joga de um prédio, é diferente de uma pessoa que era rico, ficou pobre e se mata por causa disso. É diferente. Então, a chegada lá vai ser diferente. E o aporte vai ser diferente. Mas não podemos esquecer que todos serão amparados pela misericórdia divina. Todos terão novas oportunidades no futuro, porque todos são filhos de Deus. E todos têm a destinação da angelitude. Todos nós seremos anjos um dia. Por isso, a necessidade de fazermos o bem, de exercitarmos o nosso morrer, para que quando o momento chegar, nós possamos ir em paz, chegarmos no mundo espiritual em paz, nos adaptarmos ao mundo espiritual o mais rápido possível e continuarmos a nossa jornada de evolução, de retorno à casa do nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Muita paz.